Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto do Matemática e Companhia. Hoje vou trazer para vocês uma questão recém-saída do forno aí, uma questão do Enem 2020 que foi aplicado agora, né, em 2021, mas é uma questão bem legal sobre logaritmos e principalmente sobre as propriedades operatórias, que fala exatamente sobre uma lei, né, que é a famosa lei de Zipf, né, que era um professor na década de 30 da Universidade de Harvard. E esse professor, como fala aqui nessa questão, ele criou uma lei, né, uma lei baseada em elementos matemáticos para descrever com que frequência nós utilizamos determinadas palavras dentro de cada língua, certo? E assim nós temos essa questão que diz assim: a lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência, aqui representada pela letra F, de uma palavra em um dado texto, com o seu ranking representado pela letra R. Ela é dada por, isso é muito importante, essa fórmula aqui, F, que é a frequência, igual a sobre R elevado a B. O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência, ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente, R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas. Com base nos valores de x igual a log de R, ou seja, x é igual a logaritmo de R, e y é igual a logaritmo de F, é possível estimar os valores de A e B. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, a relação entre y e x é. Então, essa questão está envolvendo, como eu já falei aqui anteriormente, a questão de propriedades operatórias dos logaritmos. Se você quiser mais questões como essa, deixa aqui nos comentários, tá certo? Fala aí, professor, quero mais questões sobre logaritmos. Beleza? Então, antes de começar essa questão, eu quero te mostrar uma ideia básica, só para você entender aqui. Nós temos ali uma divisão, que começa exatamente assim, né? F igual a A sobre R elevado na B. O que eu quero te mostrar em primeira mão? Vamos pensar num raciocínio prático, certo? Vamos supor que eu tenha uma divisão qualquer, envolvendo, né, dois números. Vamos supor que eu queira representar, por exemplo, o número 5 exatamente através de uma divisão, só para você ter essa ideia. 5 pode ser o quê? O resultado da divisão de 10 para 2, certo? Então, 5 é igual a 10 dividido por 2. Eu posso tanto usar o 5 como usar o 10 dividido para 2, que eu estou escrevendo a mesma coisa, só que usando elementos diferentes, beleza? Então, presta bem atenção nesse detalhe. Vamos supor que eu queira, então, calcular o logaritmo de 5. Então, eu poderia também, ou usando uma propriedade, dizer o quê? Que o logaritmo de 5 é a mesma coisa que o logaritmo de 10 dividido por 2, certo? Eu estou escrevendo o número 5, só que de uma outra forma. Então, eu posso muito bem fazer isso com essa representação aqui que foi dada na questão. Eu posso muito bem dizer, olha só agora como fica fácil, que o logaritmo de f é igual ao logaritmo de a sobre r elevado na b, certo? E o que nós teríamos aqui? Nós teríamos, eu vou até separar aqui para deixar mais organizado, né? Nós teríamos aqui uma propriedade operatória dos logaritmos. Eu mantenho o logaritmo do f, certo? E agora, como isso aqui é uma divisão, eu vou escrever essa divisão na forma de uma subtração de logaritmos. Então, eu teria log de A menos log, ou logaritmo, né, de R elevado a B, certo? Bom, antes disso, nós também agora podemos fazer uma coisa muito importante. Nós podemos observar que eu tenho aqui um expoente e que existe também uma propriedade operatória para esse expoente, que poderia ser escrita da seguinte maneira, né? Mantemos o logaritmo de f, e aqui eu tenho logaritmo de a menos
O b, que é o meu expoente, ele vai ser agora o quê? Ele vai ser uma multiplicação. Então nós teríamos b vezes o logaritmo de r. O que a questão me deu de importante? Ele falou que o logaritmo de r ele deve ser substituído por x. Então nós vamos trocar o logaritmo de r por x e nós vamos trocar o logaritmo de f por y. Fazendo essa troca, o que nós teríamos? No lugar do logaritmo do f, y, igual ao logaritmo do a menos b vezes o logaritmo do r nós vamos trocar por x. Então teríamos y é igual ao logaritmo de a menos b vezes x, que é exatamente o que nós temos aqui na letra A. Então, essa seria a relação entre o x e o y que caiu nessa questão da prova do Enem. Agora eu quero que você me diga o que você achou dessa questão. Se você fez o Enem, se você não fez, também coloca aqui nos comentários. Mas eu quero saber o que você achou dessa questão aqui, tá certo? Se você achou ela fácil, se você achou ela difícil, eu quero ter os comentários. E se você quiser mais questões como essa, pede aqui também, beleza? Bom, pessoal, por enquanto era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido muito útil para vocês. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e lá no Passeio Direto, onde tem muitos materiais de estudo para você. Um abraço e até mais!